Olá pessoal, vamos continuar aqui no nosso estudo dos agentes públicos. Nós já vimos a classificação dos agentes públicos e os deveres e os poderes e os deveres dos agentes públicos. Agora vamos entrar aqui nas prerrogativas dos agentes públicos. Você já sabe que as prerrogativas dos agentes públicos são aquelas garantias que ele tem para desempenhar suas funções com tranquilidade. Como ele tem muita responsabilidade, porque ele está agindo em nome do Estado, ele tem algumas garantias, algumas prerrogativas para exercer essas funções em nome da administração. Muita atenção aqui, porque eu vou distinguir nesse vídeo quais prerrogativas os servidores públicos têm e quais outros agentes públicos têm. Então, muita atenção. Nem tudo que eu falar aqui se aplica para todos os agentes públicos. Você tem que ter muita calma nessa hora, porque nem tudo que eu vou falar aqui se aplica a todos os agentes públicos. Eu vou falar para quais se aplicam e você tem que prestar atenção nisso. Vamos aqui ao primeiro binômio aqui de prerrogativas que eu vou apresentar para vocês, que é a estabilidade e a vitalicidade. Presta atenção, pessoal. Estabilidade ou vitalicidade são duas coisas distintas. Estabilidade é uma coisa, vitalicidade é outra. Os servidores públicos em geral, eles têm o quê? Estabilidade ou vitalicidade? Servidores públicos em geral têm estabilidade. Quem tem vitalicidade, pessoal? Juízes e membros do Ministério Público. Então, juízes e membros do Ministério Público você pode falar em vitalicidade. Servidores públicos em geral vai ter estabilidade. O que é vitalicidade, pessoal? Vitalicidade é aquela garantia que o juiz e o promotor têm de que ele só vai ser retirado do cargo com sentença judicial transitada em julgado. Isso não quer dizer, pessoal, que vitalicidade é que ele vai ficar no cargo até morrer, não. Quer dizer que ele só pode sair do cargo em razão de sentença judicial transitada em julgado. Só pode sair do cargo contra a sua vontade, obviamente, né, por sentença judicial transitada em julgado. Mas, obviamente, se ele chegar lá e pedir exoneração, ele vai sair do cargo. Eu estou falando aqui que a perda do cargo em razão de alguma infração só vai ocorrer por sentença judicial transitada em julgado. Repito, pessoal, vitalicidade não quer dizer que o cargo é para a vida inteira. Ele vai se aposentar, se ele quiser, ele vai sair. Agora, para demitir um juiz, por exemplo, só por sentença judicial transitada em julgado. E quando é que os juízes e os promotores adquirem essa vitalicidade? Com quanto tempo, pessoal? Com 2 anos. Após 2 anos de exercício no cargo, ele vai garantir a sua vitalicidade. Então, vitalicidade quer dizer que não há uma demissão por processo administrativo, pessoal. A demissão do juiz e do promotor só vai ocorrer com sentença judicial transitada em julgado. Isso não quer dizer que ele não possa sair do cargo por exoneração, por aposentadoria e também por aposentadoria compulsória, que aos 70 anos de idade, todo servidor público tem que deixar a função pública. Então, vitalicidade nada mais é do que a perda do cargo em razão de uma sanção só vai ocorrer com sentença judicial transitada em julgado. Agora, a vitalicidade está prevista aqui no artigo 95, inciso 1 da Constituição. Os juízes gozam das seguintes garantias. A vitalicidade dos juízes. Vitalicidade que, no primeiro grau, só será adquirida após 2 anos de exercício, dependendo da perda do cargo nesse período, de deliberação do tribunal a que o juiz estiver vinculado e nos demais casos de sentença judicial transitada em julgado. Então, no período de 2 anos,
ele vai poder perder o cargo por deliberação administrativa do tribunal, mas, após os 2 anos, só com sentença judicial transitada em julgado. Aqui, ele fala no primeiro grau. O que isso quer dizer, pessoal? Que esses 2 anos de efetivo exercício para adquirir a vitaliciedade, ele só é necessário para aqueles juízes que acabaram de passar no concurso público. Muita calma nessa hora. Se você está estudando, seu sonho é ser juiz, aí você passou no concurso público. Você, que passou no concurso público, só vai adquirir a vitaliciedade depois de 2 anos de exercício no cargo. Só que você já ouviu falar em Tribunal de Justiça, já ouviu falar em desembargador, já ouviu falar em ministro do Supremo Tribunal Federal, por exemplo. Esses desembargadores e ministros, eles não fazem concurso público para chegar nesses cargos, como você fez para passar para juiz. Para chegar a desembargador, você chega por promoção ou por nomeação do quinto, que são os advogados e promotores que entram no tribunal. Para chegar no Supremo Tribunal Federal, por exemplo, basta que o sujeito tenha a idade mínima e tenha notório saber jurídico e reputação ilibada. É por nomeação do presidente da República. Não tem concurso para ascender ao Supremo Tribunal Federal. Então, nos cargos de juízes em que não é necessário concurso público, em que o sujeito é nomeado a desembargador ou a ministro, ele garante a vitaliciedade no momento da nomeação. Assim que ele entra em exercício, ele já é vitalício. Por isso que a Constituição fala aqui que é no primeiro grau, ou seja, para aqueles juízes que fizeram um concurso, a vitaliciedade se aplica após 2 anos de efetivo exercício. Agora, para aqueles que são nomeados sem concurso, desembargadores, ministros, eles garantem a vitaliciedade assim que eles entram em exercício imediatamente. Eu disse, então, que vitaliciedade é uma garantia, uma prerrogativa de juízes e Ministério Público e membros do Ministério Público, os promotores. Agora, a estabilidade, que é uma prerrogativa dos servidores públicos em geral. A regra geral é a estabilidade para os servidores públicos. Para ter estabilidade, o que um servidor público precisa preencher de requisito? Primeiro, ele tem que passar no concurso público. Então, só é estável o servidor público que passa no concurso público. Aí eu te pergunto, pessoal, professor, cargo em comissão adquire estabilidade? Não. Não. Tira isso da sua cabeça, isso cai em concurso. Para ter estabilidade, só passando em concurso público. Cargo em comissão não adquire estabilidade. O sujeito pode ficar 20, 30 anos num cargo em comissão que não vai ter estabilidade. Então, estabilidade serve para servidor que foi aprovado em concurso público. Outro requisito, o cargo tem que ser de provimento efetivo. Cargo em comissão, função de confiança, não garante estabilidade nunca. Outro requisito, para ter estabilidade, segundo a Constituição Federal, precisa-se de 3 anos de efetivo exercício. Então, vitaliciedade, para você ficar lá para a vida inteira, só ser demitido por sentença judicial transitada e julgado, juízes e promotores, 2 anos. Agora, para servidores públicos em geral, para ter estabilidade, 3 anos. Então, estabilidade, 3 anos, pessoal. Outro requisito, pessoal. Para você ter estabilidade no serviço público, você só vai conseguir ela se você for aprovado em avaliação especial de desempenho. Então, precisa de ser aprovado em avaliação especial de desempenho para ter estabilidade. Então, além de ter passado em concurso público, além de ter um cargo efetivo, além de ter 3 anos de exercício, você tem que passar por uma avaliação de desempenho para adquirir a estabilidade. E, adquirindo a estabilidade, professor, qual é a garantia prerrogativa que eu vou ter? O que isso tem de tão especial? Os servidores com estabilidade, eles só perdem o cargo por decisão judicial, processo administrativo, avaliação periódica de desempenho e excesso de despesa com pessoal. Tá vendo? Na hipótese da vitaliciedade é muito mais difícil um juiz perder o cargo.
é só sentença judicial transitada em julgado. Agora aqui, na estabilidade, você tem 4 hipóteses de perda de cargo. Sentença, processo administrativo, que é a fundamental diferença, servidor estável perde cargo por processo administrativo. Por exemplo, processo administrativo disciplinar. Você se apropriou indevidamente, você se corrompeu na administração pública, você pode ser demitido por meio de um processo administrativo. Então, decisão judicial, processo administrativo, avaliação de desempenho e excesso de despesa com o pessoal ensejam a demissão, a retirada, a perda do cargo daquele que tem a estabilidade. Então, aqui tem um resumo dos principais aspectos da estabilidade. Vale para quem tem concurso público, cargo efetivo, 3 anos de efetivo exercício e após aprovação especial de desempenho. E a perda do cargo de quem tem estabilidade pode ser por decisão judicial, por processo administrativo, por avaliação periódica e por excesso de despesa com pessoal. Atenção para isso aqui, pessoal. Então, diferenças básicas entre vitaliciedade e estabilidade. Vitaliciedade para juízes e promotores, estabilidade para servidor público em geral. Vitaliciedade 2 anos, estabilidade 3. Vitaliciedade só perde o cargo em razão de uma punição por sentença judicial transitada em julgado. Estabilidade perde por sentença judicial, processo administrativo, avaliação de desempenho e excesso de despesa com pessoal. Vitaliciedade se garante por 2 anos, mas aqueles cargos que entram em tribunal, aqueles desembargadores ministros, garantem já com um efetivo exercício. E estabilidade após 3 anos de efetivo exercício de serviço público. Lembre-se que não adquire estabilidade o servidor que ocupa cargo em comissão. Cargo em comissão não gera direito à estabilidade. Só por cargo decorrente de concurso, cargo de provimento efetivo. O dispositivo constitucional que regula a estabilidade é o artigo 41, que você vai ler com atenção. São estáveis após 3 anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. Então, cargo em comissão não gera estabilidade. Servidor público estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado, mediante processo administrativo que lhe seja assegurada ampla defesa, mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho. Então, esses são os principais elementos para a aquisição da estabilidade. Eu falei que o servidor público estável, ele pode perder o cargo em virtude do excesso de despesa com o pessoal. O que é isso, pessoas? O que é isso, galera? Excesso de despesa com o pessoal, você que é isso, estudou sua vida inteira, passou no concurso público com seu suor, chega lá na frente, você sai do serviço público por excesso de despesa com o pessoal. Meu Deus do céu, eu estou correndo esse risco, professor? Corre sim, todos nós corremos, pessoal. A Constituição fala que é possível demitir o servidor por excesso de despesa com pessoal. Vamos ver como esse tema é regulamentado. Artigo 169 da Constituição, parágrafo 3º. Esse artigo 169, ele trata dos limites de gasto com pessoal. Então, até pela Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101, todos os estados, Distrito Federal e municípios têm um limite de gasto com pessoal. Se ultrapassar desse limite, a Constituição autoriza adotar algumas providências, pessoal. E que providências são essas? Olha só, parágrafo 3º. Para o cumprimento dos limites estabelecidos com base neste artigo, durante o prazo fixado na lei complementar referida no caput, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios adotarão as seguintes providências. 2 pontos.
Redução em pelo menos 20% das despesas com cargo em comissão e função de confiança. 2. Exoneração dos servidores não estáveis. O que é isso, pessoal? Aqui, o Estado está gastando mais do que deve com o pessoal. A folha de pagamento do Estado está muito cara, está maior do que o limite definido na Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, se o Estado poderia gastar 500 milhões para pagar pessoal e está gastando 600 milhões, o Estado vai ter que cortar a gente. E como que a Constituição fala que ele vai cortar o pessoal? Primeiro, tem que cortar 20% dos cargos em comissão. Em segundo lugar, vai exonerar os servidores que não são estáveis. E em terceiro lugar, que vai atingir você, que é o servidor estável que passou no concurso e já tem 3 anos que está lá dentro. Então, primeira medida, cortar 20% dos cargos em comissão e função de confiança. Segunda medida, exonerar servidores não estáveis. E a terceira medida é exonerar servidores estáveis, que está regulado lá no parágrafo 4º do mesmo artigo 169 da Constituição. Se as medidas adotadas com base no parágrafo anterior não forem suficientes, ou seja, o servidor estável ele só vai perder o cargo numa última hipótese, só se todas essas outras medidas aqui não forem suficientes. Cortar a carga em comissão e exonerar servidor não estável. Se isso não for suficiente para adequar ao limite da lei orçamentária, da lei de responsabilidade, aí sim vai cortar o servidor estável. Vamos lá. Se as medidas adotadas com base no parágrafo anterior não forem suficientes para assegurar o cumprimento da determinação da lei complementar referida neste artigo, o servidor estável poderá perder o cargo, desde que ato normativo motivado de cada um dos poderes especifique a atividade funcional, o órgão ou unidade administrativa objeto da redução de pessoal. Então, depois de adotadas as providências de cortar a carga em comissão e de exonerar servidor não estável, o servidor estável poderá perder o cargo, desde que ato normativo motivado de cada um dos poderes especifique a atividade funcional, o órgão ou unidade administrativa objeto da redução de pessoal. Parágrafo 5º. O servidor que perder... Aqui, pessoal, você me pergunta, professor, mas eu estudei tanto, eu já sou estável, já passei 3 anos lá, cumpri estágio probatório, já fiz tudo. Eu vou sair com a mão abanando, uma mão na frente e outra atrás? Não, a Constituição vai lhe dar uma indenização. A Constituição determina que esse servidor estável tem que ser indenizado pela perda do cargo. E qual o valor dessa indenização, professor? Vamos ver aqui no parágrafo 5º. Servidor que perder o cargo na forma do parágrafo anterior fará jus à indenização correspondente a 1 mês de remuneração por ano de serviço. Então, se você está lá há 4 anos, você vai receber uma indenização de 4 meses de remuneração. Então, a cada ano, 1 mês de remuneração. Essa é a indenização se o servidor estável for exonerado para compatibilizar os gastos com a lei de responsabilidade fiscal. Parágrafo 6º. O cargo objeto da redução previsto nos parágrafos anteriores será considerado extinto, vedada a criação de cargo, emprego ou função com atribuições iguais ou assemelhadas pelo prazo de 4 anos. Então, cortou o servidor estável, você corta o cargo na raiz, você extingue o cargo, só vai poder criar outro depois de 4 anos. Aqui estão os limites, pessoal. Os limites de gasto com o pessoal, de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, são esses. A União pode gastar 50% da receita corrente líquida com o pessoal, os estados 60% da receita corrente líquida com o pessoal e os municípios também 60% da receita corrente líquida com o pessoal. Falei aqui da diferença entre vitalicidade e estabilidade. Falei as hipóteses que cada um deles pode perder o cargo. Vamos entrar aqui numa diferença que você já deve estar se perguntando. Qual a diferença entre estágio probatório e estabilidade, professor? Hoje em dia,
esses dois conceitos eles estão intimamente ligados. Tanto é que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça já sedimentaram o entendimento de que o período do estágio probatório tem que acompanhar o período da estabilidade. O que isso significa, professor? Isso significa que os regimes jurídicos de servidor público, eles devem prever que o período de estágio probatório são 3 anos. Por quê? Porque a estabilidade na Constituição é adquirida após 3 anos de efetivo exercício. Então, estão intimamente ligados os dois conceitos. Só que a diferença fundamental é que, muita atenção pessoal, esse tema foi objeto de distinção pela jurisprudência do STJ e está caindo muito em concurso público. Qual que é a diferença fundamental entre estágio probatório e estabilidade? O estágio probatório, meu caro, ele vai avaliar se você está se adequando ao cargo específico, se você cumpre os requisitos do cargo, se você tem perfil para aquele cargo, se você está desempenhando bom trabalho naquele cargo. Estágio probatório tem a ver com o cargo específico que você está. Estabilidade, por outro lado, é no serviço público. Então, qual que é a consequência lógica disso, pessoal? Em todo cargo que você entrar, se você passou por 10 cargos efetivos, passou em 10 concursos diferentes, graças a Deus, você é muito inteligente, passou em 10 concursos. Em todos esses 10 cargos que você entrou, você vai ter que cumprir o estágio probatório de 3 anos, porque estágio probatório avalia seu desempenho, sua aptidão para o cargo. Agora, se você passou 6 meses num cargo, 1 ano no outro, 2 anos no outro, 6 meses no outro, todos no âmbito federal, você já cumpriu mais de 3 anos no serviço público federal. Aí se considera que você é estável, porque você já cumpriu 3 anos de serviço público. Então, estabilidade é no serviço público. É essa a distinção que o STJ fez aqui, especialmente no julgado que foi trazido no informativo número 504, que é o mandado de segurança 17583. Nesse julgado, o STJ falou que uma comissão disciplinar, ela precisa ser composta de 3 servidores estáveis, não importando se um dos membros dessa comissão ou mais não tiver concluído o estágio probatório. Então, olha aqui, pessoal. Vamos ler com calma. A sessão, por maioria, entendeu que não é nulo o processo administrativo disciplinar conduzidos por servidores que não possuem estabilidade no atual cargo que ocupam, desde que já tenham adquirido a estabilidade no serviço público. O artigo 149 da Lei 8.112 dispõe que o PAD deverá ser conduzido por comissão composta de 3 servidores estáveis. No caso, um dos membros da comissão processante ainda se encontrava em estágio probatório, relativo ao cargo de auditor fiscal, mas em virtude de já ter ocupado outro cargo por cerca de 10 anos, técnico da Receita Federal, já era estável no serviço público. Então ele tinha 10 anos no outro cargo, então ele era estável no serviço público, mas ele ainda não tinha concluído o estágio probatório no cargo atual. Então, estabilidade, o que é relevante é que ela é realizada no serviço público em geral. Estágio probatório é no cargo, pessoal. Essa é a diferença fundamental. Além da diferença entre estabilidade e estágio probatório, eu já mencionei, a característica fundamental é que o estágio probatório tem que acompanhar esse período de 3 anos da estabilidade. Então, quando você lê lá no 8.112 que o período de estágio probatório são 24 meses, você tem que ler lá 36 meses ou 3 anos, que foi isso que o STJ decidiu aqui no mandado de segurança 12523, e o Supremo também reconheceu
no agravo 754/802, de que o período do estágio probatório deve ser o mesmo da estabilidade, ou seja, 3 anos. Aqui o trecho do Supremo: vinculação entre o Instituto da Estabilidade definida no artigo 41 da Constituição e do estágio probatório, aplicação de prazo comum de 3 anos a ambos os institutos. E aqui do STJ, no mesmo sentido. Então, 3 anos para estágio probatório, 3 anos para estabilidade. Na 8.112, há um rol específico do que o servidor em estágio probatório, em quais aspectos ele deve ser avaliado. Esse estágio probatório eu te disse que é para avaliar a aptidão dele no cargo. Então, nesse período de 3 anos, ele vai estar em avaliação. E o que é avaliado segundo a 8.112? Artigo 20 da Lei 8.112. Aqui você apaga e lembre-se que são 3 anos, o estágio probatório. Quais são os fatores observados no estágio probatório? Assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade e responsabilidade. Então, vai verificar a aptidão e a capacidade do servidor, quanto à assiduidade, verificar se ele chega atrasado, se ele falta, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade e responsabilidade. Artigo 20 da Lei 8.112. O mesmo artigo 20, no parágrafo 1º, ele fala que 4 meses antes de acabar o estágio probatório, a avaliação do servidor vai ser homologada pela autoridade competente. Então, o fim da avaliação tem que ocorrer 4 meses antes do período do estágio probatório. Mas mesmo assim, nesses 4 meses últimos, ele continua sendo avaliado de perto quanto aos requisitos aqui do artigo 20. E, professor, se eu não for aprovado no estágio probatório, o que acontece comigo? Fui relapso, não consegui aprovação. Aí você vai ser exonerado, meu caro. Não é demitido. Muita atenção para essa expressão. Servidor não aprovado no estágio probatório é exonerado e não demitido. Muito cuidado com isso, que isso é cobrado em concurso público. Ele vai ser exonerado, olha aqui, o servidor não aprovado no estágio probatório será exonerado. Se ele já for estável, ele vai ser reconduzido ao cargo anteriormente ocupado. Então, se você já era estável no outro cargo, se você já tinha passado no concurso público, passou em outro, só que não conseguiu ser aprovado no estágio probatório, você não vai ser exonerado, você vai voltar ao cargo do qual você era estável, você vai voltar ao cargo anterior. Se você não era estável em nenhum outro cargo e não é aprovado no estágio probatório, você é exonerado. Isso mesmo. A estabilidade na 8.112 é prevista nos artigos 21 e 22. Pessoal, rapidamente aqui nós vamos abordar outras prerrogativas. Prerrogativa também que os agentes públicos em geral têm da inamovibilidade. Inamovibilidade, assim como a vitaliciedade, não é para todos os agentes públicos, mas só para juízes e promotores. Inamovibilidade só para juízes e promotores. O que é inamovibilidade, pessoal? Inamovibilidade é aquele sujeito que não pode ser removido de ofício, pela tão só vontade da administração. A administração não pode mandar o juiz nem o promotor para fora da sua comarca por meio de uma remoção de ofício, ou seja, uma remoção de cima para baixo. O Estado vai lá, tira o juiz e o promotor da comarca. Não pode, eles são inamovíveis. Inamovibilidade. Servidor público em geral tem inamovibilidade? Não, pessoal. São características de juízes e promotores, assim como a vitaliciedade. O que o servidor público tem é só na hipótese de exercício de mandato eletivo e mandato classista que ele não pode ser removido para longe do local onde ele exerce o mandato
e onde ele exerce mandato político ou classista. Isso é o que está no artigo 94 do 8.112, parágrafo 2º. Servidor investido em mandato eletivo ou classista não poderá ser removido ou redistribuído de ofício para localidade diversa daquela onde exerce mandato. Isso aqui, só esse servidor que exerce mandato eletivo ou classista que tem essa garantia de não ir para a localidade diversa daquela onde ele exerce mandato. Mas servidores públicos em geral não gozam da inamovibilidade. Só juiz e membros do Ministério Público, artigo 95, inciso 2 da Constituição. Irredutibilidade de vencimentos, pessoal. Essa é uma prerrogativa muito boa que alcança, sim, os servidores públicos em geral. Por quê? Porque a Constituição é expressa ao dizer que os subsídios e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis, pessoal. Isso quer dizer que o valor nominal do que você ganhar lá na administração não pode ser reduzido. Valor nominal quer dizer que a inflação pode sim ir comendo o seu salário. Só que o valor nominal da sua remuneração vai ser o mesmo. Por exemplo, você ganha R$1.000 hoje. A inflação vem de 30% ao ano. Então, no ano que vem, você não consegue comprar as mesmas coisas com R$1.000. Só que isso é um problema da economia. A Constituição fala, você tem direito à irredutibilidade, só que a irredutibilidade nominal. Então, a inflação vai acabar comendo seu salário e isso não é violação à irredutibilidade. Irredutibilidade é da remuneração e das vantagens de caráter permanente. Se você tem uma parcela no seu contra-cheque, você recebe ela de forma permanente, aí ela também não pode ser reduzida. As limitações ao teto constitucional, elas não são consideradas violação à irredutibilidade de vencimentos. Então, você pode ter o valor da sua remuneração cortada porque você bateu o teto e isso não é violação à irredutibilidade do vencimento. O cargo em comissão também goza dessa vantagem, dessa prerrogativa da irredutibilidade de vencimentos. Então, eu disse, se a sua remuneração bater no teto e for cortada, isso não é violação à irredutibilidade de vencimento. E também, se o Estado cria um tributo sobre a sua remuneração, se aumenta um imposto, por exemplo, se aumenta o imposto de renda, isso também não é violação à irredutibilidade de vencimentos. Por fim, pessoal, um último tema aqui, fechando as prerrogativas, nós vamos falar de um outro tema que é do agente de fato. Mas antes vamos revisar as prerrogativas rapidamente. Eu disse que vitaliciedade não se confunde com estabilidade e que os agentes públicos em geral têm estabilidade. Vitaliciedade é juiz e promotor. Vitaliciedade 2 anos, estabilidade 3 anos. Falei também da diferença de estabilidade e estágio probatório. Estágio probatório é no cargo, aptidão para o cargo. Estabilidade é no serviço público, de acordo com o STJ. Eu disse também que estágio probatório segue os 3 anos da estabilidade e que você vai ser avaliado nos critérios lá de responsabilidade, assiduidade, de disciplina e vários outros critérios do artigo 20 da Lei 8.112. Falei também que outra garantia que os juízes e os promotores têm é da inamovibilidade, que eles não podem ser removidos de ofício pela administração. Servidor público em geral não tem inamovibilidade. No 8.112, a única hipótese é daquele que exerce mandato classista ou mandato político que não pode ser removido da sua localidade onde exerce mandato. Por fim, falei também da irredutibilidade. Esse sim, os servidores em geral têm essa garantia da irredutibilidade de vencimentos, que entra também a irredutibilidade das parcelas de caráter permanente. Se você sofreu uma limitação do teto constitucional, isso não é considerado violação à irredutibilidade, tampouco se você teve um imposto que foi aumentado aí
incidente sobre sua renda também não é violação à irredutibilidade. Irredutibilidade é do valor nominal, a inflação pode sim comer seu salário. Feita essa revisão, pessoal, das prerrogativas dos agentes públicos, vamos então às questões de concurso sobre esse tema, para você mais uma vez acreditar em mim que essas questões realmente caem em concurso público. Vamos aqui para a tela. A estabilidade diz respeito ao cargo público e o estágio probatório ao serviço público. Dessa forma, a estabilidade, em regra, é adquirida uma única vez pelo servidor na administração pública de um mesmo ente federado. Por outro lado, o servidor pode submeter-se a vários estágios probatórios se entrar em exercício em diferentes cargos públicos. Pessoal, daqui para frente, está tudo certo. A estabilidade, em regra, é adquirida uma única vez pelo servidor na administração pública de um mesmo ente federado, porque a estabilidade ela é adquirida no serviço público. Por outro lado, o servidor pode submeter-se a vários estágios probatórios se entrar em exercício em diferentes cargos públicos. A segunda parte do item está super correta, pessoal, mas olha o que a primeira parte fala. A estabilidade diz respeito ao cargo. Não, pessoal, é o estágio probatório que diz respeito ao cargo. É o estágio probatório que vai avaliar a sua aptidão ao cargo. E a estabilidade diz respeito ao serviço público. Então, a questão aqui inverteu os conceitos iniciais. Por isso que ela está errada. Então, pessoal, essa diferença de estabilidade e estágio probatório não é só teoria, não. Ela cai em concurso público. E é por isso que eu disse que eu ministrei essa matéria aqui. Última questão, rapidamente. Para os efeitos da Lei 8.112, de 1990, não são servidores públicos os que se sujeitam ao regime jurídico estatutário, os ocupantes de cargos nas autarquias públicas, os funcionários das empresas públicas, os ocupantes de cargo de provimento em comissão, os que tiverem sido nomeados e empossados em caráter efetivo. A questão pergunta, para efeito da 8.112, quem que não é servidor público? Obviamente, os funcionários das empresas públicas, porque eles são regidos não pelo 8.112, mas pela CLT. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tratou especificamente das prerrogativas e muita atenção para as diferenças entre vitaliciedade e estabilidade, estabilidade e estágio probatório, e atenção também para o fato de que vitaliciedade e inamovibilidade são aplicáveis para juízes e promotores e não para servidores públicos em geral. Muito obrigado, até o próximo vídeo.